Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a aula passada foi uma aula um pouco teórica, né? Que a gente assistiu um vídeo com uma tradução do professor Johannes Bichinger, e ele apresenta uma série de projetos que utilizam interativos na cenografia e como iluminação, né? Nesse entremeio, assim, entre uma iluminação com projeções, por exemplo, com vídeos e também com outros tipos de eletrônicos, por exemplo, com sons, captadores, né? E a própria cenografia e a própria performance do ator, né? Então, hoje a gente vai ter uma aula prática, né? A gente fica alternando entre aulas práticas e teóricas. Então, nessa aula prática, a gente vai aprender a como usar um dimmer para acender e apagar o LED, tá? Então, a base, né, no teatro, depois da criação da energia elétrica, como a gente viu nas aulas anteriores também, foi justamente criar e poder controlar a iluminação, né? Poder controlar o claro e o escuro, e que funcionou como uma marcação de tempo dentro da narrativa do espetáculo, e que foi revolucionário, porque antes existiam uma série de pessoas que deveriam trabalhar dentro do teatro para acender e apagar a iluminação, seja feita com velas e gordura animal, ou seja essa iluminação feita com gás, por exemplo, né? Sempre precisavam de muitas pessoas trabalhando por trás da cena para fazer aquela iluminação acontecer. E ainda assim, esse controle não dava um tanto de dinamismo que a gente consegue através dessas interfaces que controlam a iluminação, né? Se você acende e apaga de uma maneira mais cortada e abrupta, ou se com o dimmer você acende e apaga lentamente essa luz até deixar no blackout, né? Então, como eu disse para vocês, eu faço questão de ensinar a iluminação 2, essa disciplina, com o uso do Arduino, porque vocês vão aprender a criar imperativos, assim como a gente viu na aula teórica passada, com essa palestra do professor Johannes Bichinger, mas vocês também vão conseguir fazer os seus próprios sistemas de iluminação para que vocês mesmos possam controlar a luz através dessa interface que é o Arduino. Tá? Então, hoje eu vou dar esse exemplo para vocês de como que a gente pode fazer isso. A gente vai fazer com um LEDzinho pequeno, né, em miniatura, mas depois eu vou mostrar para vocês que com o mesmo código que a gente vai utilizar, a gente pode acender e apagar um refletor que vai na tomada 220/110, tá? É o mesmo código, é a mesma sistematização. Então, com essa disciplina de interativos na iluminação 2, vocês vão aprender não só sobre interativos, mas que antes dos interativos, vocês podem criar os seus próprios sistemas de iluminação, tá? Então, eu acredito que é até uma maneira um pouco mais a fundo, assim, de vocês aprenderem a controlar, e que não tem nada a ver com uma interação direta com esses sistemas com o uso de sensores, né, que promovem os interativos do jeito que a gente tem falado nesse percorrer da história, assim, mais adiante. Se a gente for pensar, a iluminação, especialmente lá depois de Apia, né, e do Edward Gordon Craig, a iluminação ela já criou uma certa interatividade com a própria narrativa, porque
se a gente vê nos livros, eles começam a dizer que a luz ganha a sua própria narrativa, ela ganha, ela estabelece a sua própria dramaturgia dentro do espetáculo através dessas formas visuais, né? Que estabelecem relação com o tempo, que criam uma determinada estética, que delimitam um espaço, que cria uma atmosfera emocional, que ilumina partes do corpo do ator em movimento, e que isso traz uma certa sensação de cinetismo, de dinamismo, né? Então, tudo isso já é uma espécie de interação da luz com todo o contexto cenográfico, com todo o contexto da performance do ator. Isso já é uma interação. O que a gente tem hoje em dia no teatro com a iluminação, a dramaturgia criada com a luz, né? Ela já estabelece uma interação. E o que a gente vai ver daqui para frente, como, por exemplo, o Johannes Bihinger apresentou na palestra, uma projeção, um vídeo, que é como se fosse um game, por exemplo, e que o ator tem uma luva, né, com sensores, e essa luva movimenta o cenário, que é o vídeo projetado no fundo, né? Então, existe uma interação com o gráfico que é apresentado no fundo, né? Como se fosse um telão, assim, mas no fundo do palco como parte da cenografia. Então, esse já é um outro tipo de interação, tá vendo? Mas existem muitos outros tipos de interação que vão dialogar com esses aspectos visuais que criam a imagem da cena e que constroem a narrativa em conjunto com o texto, em conjunto com a performance do ator. Tá? Então, vamos lá. Hoje, voltando, recapitulando, nós vamos aprender a controlar a luz com o dimmer através do Arduino. Tá? Então, eu criei um sisteminha aqui com o meu Arduino, eu vou virar a tela. Espero que funcione, que fique bem iluminado. Então, tá aqui, ó, o meu sisteminha. Então, lembrando, né, da última aula, que nós temos aqui essa parte do power, né, que vai, por onde vai entrar a energia elétrica. Então, o ground, que é o fio terra, os 5 volts, que é a maneira como a placa é alimentada e que, na verdade, a gente está puxando essa energia do próprio computador. Se não tivesse esse cabo, a gente poderia colocar uma pilha nessa outra entrada aqui, certo? Nós temos também as portas analógicas e nós temos todas essas portas digitais, certo? Então, aqui eu vou usar essa porta analógica para conectar ao meu potenciômetro. Então, isso daqui, ó, é um potenciômetro. Deixa eu pegar um outro aqui para vocês verem. Isso daqui é um potenciômetro que nada mais é do que quando a gente usa a mesa de luz, por exemplo, todos aqueles botões que estão lá, sejam eles horizontais, que a gente sobe e abaixa o botão para aumentar e diminuir o som, aumentar e diminuir o brilho da luz, eles são potenciômetros, né? Então, ele tem esses 3 pinos aqui, né? Aí entra o ground, o fio terra, que a gente vai conectar o terra, o positivo, que é por onde vai entrar a corrente, e o pino por onde vai entrar a informação. A gente vai passar a informação da potência que a gente vai regular, por onde vai entrar a informação do dado, na verdade. Bom, então, esse potenciômetro a gente vai usar nos pinos analógicos,
tá? Porque a informação que esses pinos analógicos passam é uma informação que não são de números inteiros, mas são números quebrados, são informações muito variáveis, que têm uma grande variação na corrente. E eu posso explicar melhor sobre a diferença entre analógico e o digital em uma outra aula, tá bom? Mas só para vocês entenderem. E o digital, ele passa uma informação que é de números inteiros. Então, tem algumas especificidades que o digital não vai captar. Então, o que acontece aqui é que esse potenciômetro, ele vai controlar a potência, né? Então, ele vai funcionar, de uma certa maneira, como um resistor. Então, antes de a gente fazer tudo isso, eu vou explicar para vocês o que é um resistor, certo? Só que antes, só para eu finalizar essa parte aqui, eu vou mostrar aqui esse pino que está conectado no meu LED. No meu LED que vai acender e apagar. E, inclusive, deixa eu já acender e apagar ele aqui. E o meu LED, ele vai funcionar como um atuador. Então, o potenciômetro é o sensor e o LED é o atuador. Só para a gente lembrar na aula passada, o Arduino, ele é um microcontrolador que ele estabelece uma comunicação, ele envia e recebe dados entre um sensor, que é quem vai captar os dados, seja do ambiente, seja de uma pessoa controlando, seja dados que vêm da internet, e ele vai enviar esses dados para controlar um atuador, que é aquele que vai fazer a ação. Então, ele vai atuar, né? Ele vai desempenhar uma determinada ação, certo? Então, deixa eu enviar aqui o dado. Então, deixa eu ver aqui como é que tá. Então, tá aqui, né? Eu acendi o meu LEDzinho e no potenciômetro eu vou regular o brilho do meu LED, certo? Acendi, apaguei. Então, dessa maneira, a gente pode fazer em miniatura, usar esses LEDzinhos em uma caixinha de luz, por exemplo. Ou a gente pode conectar em um módulo relé, que eu já vou mostrar para vocês, e a gente conecta lâmpadas, podem ser essas lâmpadas comuns que a gente tem em casa, ou lâmpadas de LED que funcionam com a voltagem de 220 ou 110 volts, por exemplo. Eu vou mostrar isso no final do vídeo, tá bom? Que é bem legal. É uma maneira de eu segurar vocês até o fim do vídeo para vocês verem como ficou. Bom, outra coisa, então, a gente colocou esse pino aqui, né, que envia uma formação digital, da porta digital, para o LEDzinho, para ele acender e apagar, né, conforme a gente gira aqui o nosso potenciômetro. Só que dessa vez, eu não sei se vocês se lembram do último exercício, que a gente conectou o LED diretamente em uma porta do Arduino. Mas existe um item que é este pequenininho aqui, ó, que ele está fazendo uma passagem entre o cabo que está conectado aqui no digital e o meu LEDzinho. E isso daqui se chama um resistor, tá? Então, a gente vai estudar um pouco sobre o que é um resistor para a gente poder fazer esse exercício, tá bom? Então, deixa eu voltar a tela aqui. Só vou tirar esse cabo para eu ficar aqui mais confortável. Vou colocar isso tudo aqui, depois eu volto. E vou compartilhar a tela com vocês para a gente pensar um pouquinho sobre o que é um resistor.
Tá aqui. Bom, então, um resistor. Então, tem um PDF que eu vou anexar junto dessa atividade no Siga e também no Google Classroom, tá bom? Que é esse livro daquele meu amigo que eu comentei com vocês lá nas primeiras aulas, que se chama Roupas Inteligentes, Combinando Moda e Tecnologia. Esse livro ele é sobre tecnologias vestíveis, mas ele explica tudo com o Arduino. E a gente não precisa só utilizar o Arduino junto aos tecidos e para roupas, né? Eles podem funcionar no ambiente. Então, a explicação que ele dá sobre o modo de funcionamento do Arduino é super legal. E a gente vai utilizar essa explicação como base. A gente já viu esse modo de funcionamento de um circuito na última aula prática, né? Que a gente acendeu uma pilha com um LEDzinho. E aqui, olha só, nós vamos ler aqui. Então, ó, ele fala sobre a lei de Ohm. A lei de Ohm está muito relacionada com o resistor. Por quê? Ó, como podemos perceber pela lei de Ohm, o circuito que fizemos, aquele que combina a pilha com o LED, que nem eu fiz numa aula passada, faz o LED receber uma quantidade de eletricidade maior do que o necessário. E isso acaba por diminuir o tempo de funcionamento do LED. Então, é como se o LED tivesse uma determinada capacidade, né? Ele tem uma determinada capacidade para receber um determinado tanto de energia elétrica. Só que muitas vezes a gente pode jogar no LED uma quantidade de energia elétrica, de corrente, que é muito maior do que ele é capaz, né? Então, ao longo do tempo, isso pode danificar o equipamento de vocês, né? O LED pode estourar, por exemplo, né? E isso do LED, porque tem outros tipos de atuadores que pode ser pior, né? Então, por isso, a gente usa resistores. Os resistores, eles vão controlar a quantidade de energia elétrica que vai chegar no nosso equipamento, que vai chegar no nosso atuador, no caso, tá? Então, existem diferentes valores para os resistores, né? Porque cada um dos componentes eletrônicos tem uma capacidade diferente. Então, para a gente chegar a qual é o valor dessa especificidade do nosso componente, a gente faz um cálculo que é baseado na lei de Ohm, que a gente estudou lá, né, na escola, mas a gente muitas vezes não sabia direito para que servia, né? Porque em muitos casos a gente não sabia exatamente como funcionava. Então vamos continuar lendo aqui, ó. Para resolver esse problema, precisamos adicionar um resistor ao circuito. O resistor é um componente eletrônico que cria uma barreira para a fruição dos elétrons e regula a quantidade de eletricidade que o circuito usa. Encontramos resistores de diversos valores que podem ser usados individualmente ou combinados entre si. Para descobrir o valor do resistor que temos de colocar no circuito, utilizaremos a lei de Ohm. Gente, é o seguinte, nessa disciplina, nós não vamos nos aprofundar nos sistemas, tá bom? Como eu disse para vocês desde o início, e eu vou frisar aqui de novo, o que a gente vai aprender sobre o uso do Arduino é superficial, tá? Não estou enganando ninguém, é superficial. E eu estou fazendo isso, a gente vai copiar e colar códigos prontos da internet, né? E a gente está fazendo isso que é para a gente ter um contato sobre o modo de funcionamento desse equipamento,
quais são as possibilidades, o que existe de sensor, o que existe de atuador e como que a gente pode aplicar isso na cena. Então, o nosso grande interesse é pensar criativamente sobre como aplicar as possibilidades e as funcionalidades do Arduino na cena, tá bom? Então, se vocês sabem o que pode ser feito, e se vocês muitas vezes talvez não conseguem alcançar o que alcançar tecnicamente isso, daí vocês podem pedir ajuda para um programador, para um engenheiro, e daí vocês vão saber dialogar e pedir para eles o que for necessário, né? Agora, se forem coisas mais básicas, talvez vocês mesmos consigam fazer e consigam desenvolver isso a partir das aulas que nós vamos ter aqui, tá bom? Então, por exemplo, o que vocês vão conseguir fazer? Vocês vão conseguir criar um sistema de acender e apagar a luz com dimmer, né? Vocês podem criar o próprio sistema de vocês, por exemplo. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Eu acho que já é alguma coisa. Então, por exemplo, a partir dos exemplos que nós vamos fazer com exercícios, são coisas que vocês já vão conseguir aproveitar e fazer em casa. E que, querendo ou não, é um básico para quem trabalha com Arduino, né? Criar o seu próprio sistema de iluminação, ele já pode ser básico para quem trabalha com Arduino, entendeu? Então, tem coisas que são muito mais complexas. E para esses trabalhos que são muito mais complexos, aí vocês podem pedir ajuda para uma pessoa que é especializada. Até porque no teatro a gente trabalha de uma maneira colaborativa, né? E não tem como a gente desprezar o conhecimento e a profundidade desse conhecimento entre os diferentes profissionais. E o nosso papel como diretores de arte é pensar a parte estética e de uma construção de narrativa da cena, né? Então, espero que tenha ficado claro. E eu falei tudo isso para dizer que em muitos códigos que nós vamos usar aqui nessa disciplina, eles já dizem qual é o potenciômetro que você vai utilizar no seu Arduino, né? Não os códigos, mas os tutoriais que a gente vai utilizar, por exemplo, e que estão disponíveis na internet, que depois eu vou mostrar para vocês como que vocês podem pesquisar por vocês mesmos e vocês terem um pouco mais de liberdade para isso. Então, geralmente nesses tutoriais, eles já indicam, eles já falam, olha, você pode use um resistor de 220, por exemplo. Né? Eles já indicam a coloração do resistor e tudo mais. Mas, se você quer se aprofundar nesse campo de eletrônicos, daí você pode ler todo esse PDF que eu te mandei, você pode se aprofundar mesmo nesses aspectos mais técnicos. Então, por exemplo, aqui eles fazem, ele demonstra uma conta que a gente pode fazer para descobrir qual é o resistor que a gente vai precisar para o nosso sistema, né? Para o nosso circuito. Então, a grosso modo, tá? Vocês não precisam fazer essas contas cada vez que vocês desenvolverem um sistema, porque, como eu disse, já vai estar indicado lá no tutorial qual é o resistor que você precisa. Mas se você quiser se aprofundar, é muito legal e interessante que você saiba fazer esse tipo de contas. Tá bom? Então, tensão elétrica é a diferença da carga elétrica entre dois pontos medida em volts. Tá? Então, temos tensão elétrica, corrente e resistência. Então, a corrente é a quantidade de elétrons passando em algum ponto específico. Ela é medida em amperes ou miliamperes.
Então, tensão elétrica é a diferença da carga elétrica em 2 pontos, que é medida em volt. A corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passa em um ponto, medida em ampere. E a resistência é a característica de alguns materiais de atrapalhar o fluxo da energia. E ela é medida em ohms. Então, ó, segundo a lei de Ohm, a tensão elétrica é igual à corrente multiplicada pela resistência. Então, a gente pode fazer a conta assim, ou assim, ou assim, né? Então, para a gente descobrir um desses itens, a gente pode criar essa conta, essa funçãozinha aqui. Então, esses são os resistores. E aí, ó, para descobrir a resistência, nós precisamos primeiro calcular a diferença do valor da tensão elétrica da carga e a tensão elétrica utilizada pelo LED. Então, primeiro, a tensão elétrica da carga da pilha, da bateria que a gente vai usar, ou se a gente vai puxar a corrente elétrica da tomada, 220, por exemplo, que é a tensão. E qual é a tensão elétrica utilizada no LED, de acordo com essa equação. Então, no caso, a carga é de 3 volts, providenciada por uma bateria moeda, dessas que a gente compra em supermercado, aquela bateriazinha pequena. A tensão elétrica utilizada pelo LED deve ser conferida na folha de dados do componente. A folha de dados, ou datasheet, é um documento fornecido pelo fabricante com todas as informações técnicas a respeito do componente, como tolerância elétrica, configurações dos pinos, diagramas mecânicos, aplicações e performance. Então, é isso que ele falou, né? Para cada item e componente elétrico que a gente tem, vai ter uma folha de informações que indicam as especificidades desse componente. E lá vai estar, por exemplo, a tensão elétrica que é utilizada por esse LED. Então, ó, de acordo com a folha de dados, a tensão do LED está entre 1,8 volts e 2,2 volts, né? Então, é bem menos do que a corrente que ele recebe. Desculpa, a carga que ele recebe. A tensão do LED está entre 1,8 e tomemos 2 volts como medida. O LED utiliza de 17 a 17 miliamperes de corrente. Utilizamos 20 miliamperes para o nosso cálculo. Com esses valores, a equação ficaria assim. Então, resistência igual a 3 volts menos 2 volts, 3 volts da bateria e 2 volts da capacidade do LED, dividido pelos miliamperes, e que seria um resistor de 58,8 ohms. Então, segundo os nossos cálculos, precisaríamos criar uma resistência de aproximadamente 58 ohms. Os resistores vêm em diferentes valores e nem sempre eles correspondem exatamente ao resultado dos cálculos. Na maioria dos casos, a exatidão das resistências não é o único fator que determina a qualidade do circuito e aumenta o tempo de vida dos componentes. Para resolver esse impasse, eu utilizo um valor maior, mais próximo, que é ou uma outra opção é combinar resistores de diferentes valores. Tá? Então, daí, o que acontece? Existem calculadoras para mostrar os diferentes valores dos resistores. E esses valores, eles são indicados através dessas colorações, tá? Então, são diferentes cores. Olha, esse daqui que eu tenho, por exemplo, ele é preto, marrom e dourado. Esse outro aqui, ele é laranja, dourado, preto e marrom. O que a gente vai utilizar, que é o de 200 ohms, é esse daqui, que é vermelho, marrom e dourado, por exemplo.
né? Então, essas diferenças dessas faixinhas de coloração, elas indicam especificidades e valores diferentes dos resistores, tá? Daí, por exemplo, a gente, para usar com o LED, a gente vai usar um resistor de 200. Daí a gente chega numa loja de componentes eletrônicos e fala, olha, eu preciso de resistores, de, sei lá, alguns resistores de 200 ohms, por exemplo, tá? Então é isso. Depois ele explica como que a gente pode ver o quanto de corrente elétrica que está chegando em algum determinado componente quando acontece alguma falha no sistema. Daí a gente usa o multímetro, tá bom? A gente vai ver isso depois para não ficar muito longo essa nossa aula, mas eu vou deixar o PDF e vocês podem dar uma olhada para quem quer se aprofundar nas questões mais técnicas, tá bom? Bem, deixa eu parar a apresentação. E agora eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente cria esse sisteminha que a gente fez aqui agora, de acender, de aumentar e diminuir o brilho do LED no Tinkercad, tá? O que que acontece, gente? O potenciômetro, que é esse cara aqui, que aumenta e diminui a intensidade da luz, é ele que controla, ele funciona como um sensor. Mas, na verdade, o que ele está fazendo aqui, ele está controlando a potência, por isso que ele chama potenciômetro, né? Potência seria a voltagem. Então, o quanto de energia elétrica essa potência, dessa tensão, que vai chegar até a luz. Então, se você diminui esse potenciômetro, é como se você estivesse abrindo e fechando uma mangueira de água, né? Quanto mais você abre, mais vai jorrar água, se estiver muito aberto. E se você diminuir, a quantidade de água vai diminuir muito através dessa mangueira. Então, é a mesma coisa, se a gente aumentar muito, vai vir uma potência da luz muito alta, então vai ficar com a luz brilhando muito. E se a gente diminuir, a potência vai diminuir tanto que vai fazer com que a luz estivesse quase se apagando, né? Com que sua potência estivesse diminuindo cada vez mais. Bom, então é isso. Ele já funciona mais ou menos como um regulador, assim como o resistor funciona, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês lá no Tinkercad como que a gente vai fazer. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Aqui. E dessa vez, queremos o Tinkercad. Certo. Então, vocês vão fazer esse exercício. Vai ser bem facinho, tá bom? Dessa vez, de novo. Então, nós vamos precisar, até vocês se acostumarem bem, e aí depois a gente já começa a fazer uns exercícios um pouquinho mais elaborados, que daí vocês vão desenvolver mais um conhecimento com relação à programação, por exemplo. O que vocês podem fazer em termos de programação. Então, a gente vai puxar um Arduino para cá. Vamos puxar uma plaquinha também. E daí, a gente vai puxar. Ó, esse é o nosso potenciômetro. Então, eu vou colocar já um potenciômetro aqui, por exemplo. Vou puxar um LEDzinho. E vou puxar um resistor. Então, este resistor aqui, ó, eu vou colocar... Se eu colocar ele aqui, ele ocupa toda essa faixa, né? Então, eu vou colocar ele aqui
Nessa faixa que vem até a perninha torta, que é essa perna do lado positivo do LED, lembrando que a gente só consegue acender o LED se tiver no lado positivo dele, e o resistor, ele está conectado nessa outra faixa aqui, então eu tenho todos esses outros buraquinhos para conectar cabos aqui nele, tá bom? E este resistor, ele é de 200. Então, a gente pode colocar aqui o resistor do LED, ele tem 200 ohms, tá bom? E daí, deixa eu pegar o nosso código. Então, o código que a gente vai usar, ele é um código que está lá na página do próprio Arduino. É um código gratuito, que se chama Analog In Out Serial. Então, ele usa a entrada da informação através do analógico, que é onde vai estar conectado o nosso potenciômetro, e a saída é onde vai estar conectado o nosso LED. Tá bom? Ó, o resistor é de 220. Então, vamos trocar aqui o resistor. Não é de 200, mas é de 220. Tá? Então, troquei aqui. E daí ele vai explicar como que a gente vai fazer a conexão, certo? Então, o que que ele está mostrando aqui? Ó? Vamos já fazer essa conexão, depois a gente vai para o código. Então, em uma perna do potenciômetro, a gente vai conectar no 5 volts, que é onde a gente vai energizar a placa. Então, na outra perna externa, a gente vai conectar o terra. E na perninha do meio, a gente conecta os dados analógicos que vão estar na porta 0, tá? Então, vamos já fazer isso. Então, antes de mais nada, o que eu vou fazer aqui é puxar os 5 volts para essa linha na horizontal. Então, ela energiza toda essa linha aqui, né? E tudo que eu precisar, eu posso conectar de lá para cá. E o ground, como a gente viu na aula passada, né? Caso isso não tenha ficado claro, gente, me avisem por e-mail que eu explico para vocês. Tá bom? Então, 5 volts, onde energiza, e o ground, que é o terra, vem para cá. E dessas bolinhas, dessas linhas todas, eu vou conectar nos meus demais pontos aqui da placa. Gente, eu vou conectar no de baixo, só para facilitar a visualização, tá? Então, 5 volts no positivo. Eu vou colocar no de baixo aqui. E o ground. Vou colocar aqui embaixo para facilitar a visualização, senão fica tudo muito confuso. Certo. Então, ó, um negativo, a gente vai colocar na perninha, em uma perninha externa. Certo. Então, tá aqui o negativo. E um positivo, a gente vai colocar na outra perninha externa. Certo. E o analógico, que é o A0, lembra? A gente vai conectar direto na perninha do meio. Então, ó, A0, vou conectar diretamente na perninha do meio. Tá? Se a gente quiser mudar os cabos de cor para a gente não se confundir, a gente também pode, tá? Então, geralmente, ó, o cabo que energiza é vermelho. E o ground, que é o fio terra, geralmente é preto ou branco. Vou colocar ele preto. Aqui. E aqui eu também vou colocar vermelho, para facilitar a nossa vida. E aqui também preto, né? Para a gente não se confundir. Então, ó, esse cabo tá vindo aqui e ele parte para cá.
E esse cabo vermelho, ele tá vindo aqui e parte para cá, certo? E daí, o que mais que ele me fala para eu fazer aqui? Ele fala para eu combinar o ground, né, que é o cabinho preto ali, na perna mais curta do LED, e ele fala para eu colocar um cabo na porta 9 do meu Arduino, que vai passar pelo resistor e vai entrar a energia aqui pelo lado e a informação pelo lado que tem a perna mais comprida do meu LED. Então, vamos lá. Ó, porta 9, né? Eu vou colocar atrás do meu resistor. Então, esse daqui vem do digital, né? O resistor tá aqui, ó, tá vindo a informação daqui, ela passa pelo meu resistor e ela chega no LED. Tem gente que faz isso daqui, ó. E tá errado. Por que que tá errado? Porque você está passando energia direto da porta 9 para o teu LED e o resistor está de fora. Então, para ele fazer parte do circuito, você tem que conectar um no outro. Ele tem que estar antes. Olha, está conectando nessa perna e essa perna está conectando no teu LED. Tá bom? Então, não se esqueçam disso. Tá? Então, o cabo verde é o digital, o cabo laranja é o analógico. E na outra perna nós precisamos de um outro terra, o outro ground, e que eu vou puxar dessa mesma linha aqui, que é o polo negativo. Vou puxar aqui e vou mudar para a cor preta, para não confundir a vida de ninguém. Certo? Então, nosso sisteminha está armado aqui, de acordo com o que está ali no nosso tutorial, no site. Certo? E daí, nós vamos visualizar o código. Daí ele explica como funciona o sistema, né? E ele explica um pouco do código. Então, o código está aqui. A gente vai copiar esse código. Copiei. E eu vou colar aqui. Então, lembrando que quando a gente clica no código, sempre aparece blocos. A gente vai mudar para texto. A gente quer somente texto. E já vai ter um código aqui que a gente vai apagar isso aqui, tá? E vai colar aquilo que a gente recebeu. Então, vamos tentar entender um pouquinho esse código. Lembrando, na aula passada, que a gente tinha 3 principais itens nos códigos, né? Então, geralmente, eles começam com esse int aqui, ó, que ele está introduzindo os valores para cada porta. Então, o que ele está colocando aqui, ó? Sensor value, 0. Então, e o output value é 0 também. Ó, value read from the pot. Value output from the analog out. Então, esse analog out são essas portas analógicas. E ele está utilizando a porta 0. Então, em um primeiro momento, ele vai indicar aqui quais são as portas que estão sendo utilizadas, que é para o sistema poder funcionar corretamente. Tem que sair o dado, tem que sair a energia, tem que sair o sinal da porta correta. Então, ele está indicando aqui que está saindo da analógica, 0. E aí tem esses 2 itens. Então, primeiro, ele indica, né, as portas, de onde está saindo. E aí, depois, ele tem o void setup, ele vai criar as configurações. E depois, ele vai criar uma certa continuidade desse sistema. Se vai ser contínuo ou não, como ele vai se repetir. Como eu disse, depois a gente vai ver melhor sobre o código, tá? E tem um outro, mas só para facilitar, para vocês começarem a ver como funciona e tudo.
Mas tem um outro item que é o seguinte, tem muitos comentários no código. Então, olha o tamanho desse texto aqui, né? Ele parece enorme, mas na verdade ele é muito curto, porque o código mesmo, o que está funcionando, é só o que está em preto e roxo. Só o que está em preto e roxo. Tudo isso que está nessa corzinha aqui meio marrom, e que tem essas duas barras, são comentários. Então, o programa ele não está lendo esses comentários. Esses comentários são para nós, humanos, entendermos o que cada um desses itens fazem. Então, sempre que o programador quer criar uma comunicação com a gente, né, com os humanos, mas que não é para a máquina entender, ele usa barra estrela ou ele usa barra barra e tudo que vem depois disso o programa não lê, é para a gente entender, são instruções para nós. Tá bom? Então tá tudo bem explicadinho aqui de como funciona. Então, ó, ele explica aqui, né, que é na porta A0 que vai estar conectado o nosso sensor, o potenciômetro, e é na porta 9 que vai sair a informação. Então, a informação entra pelo sensor na porta A0, aqui, e a informação sai pela porta 9, que está aqui, que está conectada ao nosso LED. Tá bom? Daí ele dá algumas coordenadas. E aí, aqui nesse delay, a gente pode criar uma alteração do quão lento a gente quer que essa luminosidade aumente ou diminua com o nosso potenciômetro. A gente pode fazer algumas alterações aqui, por exemplo. Mas vamos iniciar para a gente ver se ele está funcionando. Eita, a gente não está conseguindo ver, peraí. Então vamos ver se ele está funcionando. Não está funcionando. Por que será? Vamos tentar trocar essas. Tentar trocar esses cabinhos para ver se é isso. Então, deixa eu tentar trocar. Vamos ver. Então, esse daqui vai ser o preto e este daqui vai ser o vermelho. O que pode ser? Deixa eu ver. 220. Vamos ver o código. Vamos aumentar.
Bom, pessoal, então eu voltei aqui porque a única coisa que tinha é, de errado era justamente o nosso resistor. Por quê? Eu esqueci um pequeno detalhe, né? Ele estava nesse sinalzinho aqui e ele deveria estar neste sinal aqui de on, né? É um outro valor, assim, muito maior do que a gente tinha colocado. Então, por ele ser muito maior, ele estava criando uma resistência muito mais alta para que a luz pudesse passar. Então, ó, eu voltei para ele. Então, como ele está resistindo muito mais à entrada da luz, ele apaga e ele não funciona, né? Agora, se eu mudo para ohms mesmo, que é o correto, é o que estava lá no tutorial, daí já existe uma possibilidade de passar mais a luz para que ele funcione. Então, olha só, agora sim o meu dimmer está funcionando direitinho. Ó, então aumento e aqui diminuo. Ó, tá vendo? Que a lampadinha do LED ali tá diminuindo a intensidade. Então, vou aumentar de novo. Ó, aumentou a intensidade. E diminuiu. Tá bom? Então, o erro tava aqui, ó. A gente tem que selecionar o símbolo do ON mesmo, tá bom? Então, verifiquem isso no trabalho de vocês, para vocês também não caírem nesse mesmo errinho, certo? Então, eu vou parar a simulação aqui, vou parar de compartilhar a tela, e agora eu vou mostrar para vocês como que fica isso no físico, né? Eu já mostrei o sisteminha no início do vídeo, e aí aqui eu tenho uma caixa de luz que eu fiz, que tem LEDs aqui dentro, né? Ela tá toda pintadinha de preto. E o sisteminha tá aqui atrás, ó. Então, os meus potenciômetros, eles estão aqui. E aqui tá o meu Arduino com a bateria, tá? Então, deixa eu conectar. Essa caixa de luz, na verdade, eu fiz ela com um dimmer. E o LED não é esse LED comum que a gente usa aqui. É o LED RGB. E o dimmer, ao invés de a gente alterar a intensidade da luz, a gente vai alterar a coloração, tá? Então, isso, na verdade, é o exercício da próxima aula, prática. Mas a gente também pode visualizar como que funciona. Nesse caso, ele altera a coloração dos LEDs de cima e altera a coloração dos LEDs de baixo. A gente pode até fazer uma mistura de cores aqui dentro da cartinha, tá? Então é isso. Dá pra gente fazer uma caixinha de luz com a vara frontal, o contra, né? E a gente, para cada uma dessas varas, por exemplo, contra, a gente pode colocar em um canal diferente, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como que esse mesmo sisteminha, o mesmo código que vocês acabaram de ver, a gente pode utilizar com o Arduino, só que ao invés de acender um LEDzinho pequeno desses, a gente vai acender um refletor mesmo, tá bom? Então, para isso, eu vou usar um módulo que ele é chamado de módulo relé. Esse módulo aqui, ele funciona como se fosse um interruptor, mas também um transformador, né? Porque ele tem uma entrada de 5 volts, né, para energizar, e ele está conectado na tomada. Então, qualquer eletrônico, pode ser um eletrodoméstico, qualquer eletrônico que a gente tenha em casa, ou que a gente queira usar, e que ele vá na tomada para funcionar, a gente pode usar com isso daqui.
E é isso que faz o Arduino, na minha opinião, ser potente e fazer projetos mais robustos, né? Porque você pode usar tudo quanto é tipo de eletrônico que vai na tomada, né? Então isso é muito legal. Eu vou conectar um refletor aqui para vocês verem, tá bom? Deixa eu pausar. Gente, então, ó, tá aqui, né, o meu Arduino, a, a minha protoboard. Aqui em cima, ó, tá o meu relé, que eu acabei de explicar para vocês. E aqui o refletor, né? Então, através do potenciômetro, ó, eu consigo acender e apagar o meu refletor, que tá na tomada, inclusive. Certo? Então, assim, usar o módulo relé é uma coisa um pouco perigosa, porque a tensão dele é muito alta. Eu já levei choque usando o relé, por exemplo, né? Então, é algo que a gente não pode ficar brincando, assim, que em uma próxima aula eu também vou explicar com cuidado para vocês entenderem, tá? Mas é isso que eu queria mostrar. Deixa só eu tirar da tomada agora. E, por fim, eu quero mostrar para vocês também que essa tomada que a gente está usando aqui para esse refletor aqui, né? É uma tomada simples, né? Mas que para refletores profissionais e mais robustos, o pessoal usa a entrada DMX, né? Que faz parte dos protocolos usados junto com os consoles que são específicos para iluminação, tá? É, junto do Arduino tem uma série de placas que você pode acoplar junto do Arduino. Então, o Arduino ele faz de tudo, assim. Ele é usado para casas inteligentes, por exemplo, né, para experimentações com robótica, com inteligência artificial. Está começando agora a criar algumas placas que estão associadas. Mas essa relação de interação humano-computador, o Arduino tem um monte de outros módulos que você acopla nele e que ele pode funcionar para fazer um desses projetos. Então, tem uma placa que ela tem uma entrada DMX e que daí você pode controlar refletores com a entrada DMX para isso. Deixa eu mostrar para vocês. Vou compartilhar aqui de novo a tela. E tem até um tutorial, que é um tutorial em inglês. Ó, que é bem legal, ele é em inglês. Mas eu não vou passar para vocês porque eu não comprei essa placa. Tem que comprar da China ou do próprio Arduino e tal. Mas aqui na própria página do Arduino, tem alguns projetos que usam o DMX. Ó, por exemplo, esse daqui, RGB LED Outdoor. Então, o DMX, ó, vocês estão vendo que aqui, nesse projeto, é um Arduino, né? Em cima desse Arduino tem uma protoboard, e essa placa vermelha, ela tem essa coisa redondinha, que é uma entrada DMX. E que quando você conecta essa entrada DMX, você pode controlar através do código que você estabelecer, ou de alguma outra interface, seja uma mesa controladora digital, por exemplo, você pode controlar esses LEDs aqui, para você acender e apagar ele na hora que você quiser. Tá bom? Mas deixa eu mostrar a placa em si para vocês. Não tem uma foto dela aqui. Deixa eu colocar no Google Images, só para vocês verem como que ela funciona. Ó, é essa plaquinha aqui.
tá? Então, ela é igual a um Arduino, ó, só que ela está conectada com essas entradas BMX aqui. Né? Então, através do computador e através do Arduino, você pode controlar refletores com entrada DMX, tá bom? Eu vou mostrar esse tutorial aqui para vocês, porque ele é muito legal. Eu vou diminuir um pouquinho o som dele. Então, ó, ele tem diferentes tipos de refletores. Depois vocês podem, quem quiser ver em inglês, ou pode colocar na tradução automática também. Mas, enfim, tem que ter essa placa, né? Que custa R$ 75, R$ 79. Ela funciona como se fosse um módulo, né? Aí ele explica, ele mostra o código. Aí, alguma propaganda. Peraí, gente, temos que passar por isso. Né? Então, mostrando o código, como que faz, como que altera. E daí ele está controlando. Ele controla através desse programinha aí que ele seleciona a cor. Então, é um refletor RGB, que você pode alterar a cor através desse programa. Né? É isso que ele explica fazer. Mas tudo que o Arduino faz, se você quiser que a luz fique piscando, por exemplo, ou se você quiser fazer um time code, você pode fazer também através do Arduino. Tá bom? Gente, então eu acho que é isso, tá bom? Sobre as instruções, a explicação do que a gente vai fazer hoje. Tá certo? Espero que vocês estejam bem. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. E espero que vocês consigam fazer o exercício. Se tiverem dúvidas, só entrarem em contato, tá bom? Um beijo e até mais.